sobre defesa do dinheiro público, do dinheiro do povo, que é arrecadado através dos impostos, enfim, dos tributos em geral. E nessa história, vamos constatar o quanto o nosso município está entregue a aproveitadores. Bom, desde o início do ano, quando ultrapassei o vestíbulo desta casa para começar os trabalhos do meu primeiro mandato, venho ouvindo sempre a mesma retórica, que o transporte público em Ilhéus é um caos, que a frota dos ônibus há muitos anos não sofre uma renovação ou modernização. A população suplica e clama todos os dias através de vídeos nas redes sociais, questionando a precariedade do serviço das empresas de ônibus no município. Enfim, todos já conhecem de cor e salteado os fatos relacionados ao transporte público da cidade de Ilhéus. Muito se falou também aqui neste plenário sobre ações judiciais e que o Ministério Público ingressou judicialmente contra as duas empresas concessionárias do transporte público municipal, a Via Metro e a São Miguel. Eu pesquisei sobre o fato e o processo é o de número 870-30-19.2020, 805-0103, ajuizado e distribuído no dia 1º de dezembro de 2020. Ocorre que nesse processo, diferente do que ouvi em alguns lugares, não houve decisão judicial ordenando as empresas cumprirem o decreto municipal que as obriga a retornarem com 100% da frota. O decreto existe, o processo existe, mas o juiz não deferiu a liminar nesse sentido. O fato é que ontem, o ínclito vereador Cláudio Magalhães se pronunciou relatando novamente sobre os problemas do transporte público e, especificamente, falou do caso de uma senhora que, ao tentar entrar no ônibus, devido ao estado precário do veículo, o qual estava com o suporte para apoio deteriorado, foi jogada para fora do ônibus e precisou ser atendida pelo SAMU face à gravidade do acidente. O vídeo circula nas redes sociais. E disse também o vereador que deveríamos procurar saber o que os donos dessas empresas querem mesmo. E alertou para o risco exigente de que as empresas ingressem com ação judicial contra o município. Inclusive, que deveríamos entrar primeiro, se fosse o caso. Pois bem, vereadores, trago-lhes a notícia de que estamos muito atrasados, mesmo nesta questão de judicialização. E esse trabalho das audiências públicas, em verdade, está meio esvaziado. As empresas Via Metro e São Miguel já entraram na justiça contra o município de Ilhéus desde o ano passado, no dia 23/10/2020, com uma ação ordinária indenizatória combinada com tutela de urgência cautelar incidental de caráter liminar, onde os principais pedidos são, pasmem, colegas. Ponto 1. Ressarcimento integral pelo déficit concernente ao período de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, por causa dos decretos exarados face à pandemia, inclusive devido ao decreto municipal de retorno de 100% da frota. Agora, olha o outro absurdo, que a prefeitura se abstenha de instaurar processo administrativo em desfavor das empresas, visando apurar eventual descumprimento do contrato de concessão, bem como não sejam adotadas quaisquer medidas coercitivas, sanção política direta ou indireta, visando a retaliação das empresas de ônibus. Ou seja, vereador Cláudio, não precisamos ir lá saber o que essas empresas querem, pois elas já disseram e já estão recebendo, inclusive. Já estão recebendo. É isso mesmo. Porque sabe o que o prefeito municipal, juntamente com sua equipe, o seu time seleto de juristas, fez contra as empresas nesse processo? Eu digo a vocês. O prefeito fez um acordo onde o município se compromete a indenizar as empresas de ônibus dessa cidade no valor de 15 milhões de reais. Não é 1, não são 5, também não são 10, são 15 milhões de reais que serão pagos em 25 parcelas sucessivas de 600 mil reais. Entenderam? Porque eu iniciei dizendo que hoje eu iria falar sobre a defesa do dinheiro público, do dinheiro do povo. O prefeito e sua equipe, ao invés de partir para cima das empresas em defesa do município, preferiu fazer acordo para pagar 15 milhões a essas empresas que há anos vêm maltratando o povo dessa cidade. Isso me faz lembrar o nome de um antigo programa de televisão que fez sucesso, Armação Ilimitada. É triste. Assim, enquanto as outras cidades fazem auditoria e rescindem o contrato com as empresas de ônibus que descumprem com as suas obrigações, principalmente durante a pandemia, aqui em Ilhéus, o chefe do Poder Executivo e sua equipe de juristas gabaritados e contabilistas pegam dinheiro do povo e entrega de mãos beijadas
aos algozes da população de Ilhéus. Inclusive, a Via Metro e a São Miguel já receberam R$200 mil no dia 16 de julho de 2021 e R$600 mil no dia 5 de agosto de 2021, conforme informação constante do relatório resumido de execução orçamentária. O próprio município está lá, na RREO. Vereador, Vossa Excelência, me explica aí, o município está dando dinheiro para as empresas? O município fez um acordo, existiam duas ações judiciais, uma movida pelo Ministério Público e outra movida pelas empresas contra o município. O juiz e o promotor reuniram esses processos, chamaram as partes e tabularam um acordo em julho desse ano. Vou seguindo. E os procuradores do município fecharam esse acordo? Fecharam esse acordo. Já recebeu 400 e mais 600? Já recebeu 800 mil. São 25 parcelas de 600 mil. São 15 milhões. Cada empresa vai ganhar 7 milhões e 500. Agora os processos que os trabalhadores estão lá para fazer acordo, ninguém faz, né, vereadora? Isso. Não. Vamos detalhar mais aqui ainda, presidente. Em contrapartida, as empresas passarão a operar com 75% da frota contratada e não 100% que estavam no decreto. Portanto, a mensagem é: esqueçam essa história de 100% da frota, será 75% e com o retorno das aulas em 85%. O 100% da frota só ocorrerá quando o município e o Estado, porém, darem fim às medidas restritivas de circulação decorrentes da pandemia do Covid-19. E se a Prefeitura atrasar o pagamento das parcelas dos 15 milhões, as empresas reduzirão a frota para 70%. É inadmissível, mas é verdade. E vocês pensam que é só isso? Não. Acreditem se quiser, mas o Ministério Público anuiu esse acordo, o mesmo Ministério Público que tinha ingressado com o processo para cumprimento do decreto de retorno da frota em 100%, e o juiz já sentenciou, homologou o acordo que tem força de título judicial. Detalhe, a sentença já transitou em julgado de modo que não cabe mais recurso, até mesmo porque houve acordo. Ainda nesse acordo, além dos 15 milhões, vereador César, que serão pagos às empresas de ônibus, o município terá, ponto 1, aprovar uma isenção de ISS que deverá ter período mínimo de vigência de mais ou menos de 2 anos e 4 meses. 2, reajustar a tarifa, ainda este ano, com tarifa diferenciada para os distritos, nos termos de um processo administrativo existente no município, até o dia 1º de agosto de 2021, sob pena de multa, e como já estamos em outubro e não existe reajuste, o município está sujeito a pagar a multa. É quem defendeu o povo nesse acordo aí? Ninguém. A Câmara que vai defender o povo. É a Câmara. 3, combater, olha esse ponto. Combater o transporte clandestino. E isso já está amplamente noticiado por aí. A Sutran está mandando ver no transporte clandestino, mas fiscalização cerrada nas empresas de ônibus, que é bom, nada. Façam as contas, são 15 milhões de reais, mais isenção de ISS no mínimo por 2 anos e meio, mais reajuste da tarifa de ônibus, com valor para a área urbana e mais caro para a zona rural, mais as multas que virão do descumprimento do contrato. Todo o processo e acordo é fundado no mal-sinado desequilíbrio contratual por causa, vereador Ivo, dos decretos restritivos defluentes da pandemia. Há ainda uma planilha de cálculos onde só constam as despesas, mas sem apresentar notas fiscais e sem apresentar receitas provenientes do serviço de publicidade que as empresas de ônibus exploram, por exemplo, sem considerar as benesses oriundas do governo federal em relação aos custos da empresa. A planilha do governo ainda não encontrei no processo. Se resume a uma folha de cálculo no Excel. Apenas uma folha, vereador Jefferson Moraes. É tudo muito nebuloso. Indícios realmente de uma armação ilimitada. Portanto, não adianta ficarmos mais bradando aqui ou as empresas querem, nem o que o município irá fazer. Está tudo definido aqui no inquinado acordo que absurdamente beneficia as empresas de ônibus e trazem prejuízo ao erário e à população. Não adianta requerimento de vereador para instaurar processo administrativo, porque o acordo proíbe. O acordo proíbe, vereador Cláudio. Não adianta comissão para conversar com empresas. Os termos já estão postos. A questão agora é que o povo merece explicações por parte do prefeito, do procurador-geral, da contabilidade do município, do motivo pelo qual, ao invés de defender o interesse público no bojo do processo, ele preferiu entregar o dinheiro do povo às empresas. E essa explicação, senhores, não pode ser através de ofício. A gravidade da situação requer que o gestor e seus respectivos secretários venham aqui com uma boa explicação sobre isso. São mais de 15 milhões de reais entregues de mãos beijadas a essas empresas. É como dizem, algo de errado não está certo. Precisa ser investigado por esta casa. É necessário, o presidente da casa foi um profeta, mas o vereador Augustão, a CPI,
para mim, é iminente. Ao menos também auditoria para descobrir a verdadeira motivação para assinar um acordo que viola a dignidade do povo ilhéense.